do canal Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lucas Romano, mais uma vez para nós estudarmos assuntos relacionados à escatologia, a doutrina das últimas coisas. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as novas notificações dos vídeos que serão postados ao longo de algum tempo, né? A gente, infelizmente, nós estamos na correria aí e sem muito tempo para gravar, mas o canal ele sempre vai continuar postando vídeos sobre os estudos bíblicos da Palavra de Deus, principalmente nesse estudo da série do Apocalipse que nós estamos expondo do capítulo 1 até o capítulo 2 do livro do Apocalipse, tá certo? Então já deixa o seu curtir aí para fortalecer esse projeto, compartilha com seus amigos para que eles conheçam também esse canal, onde nós estudamos a Palavra de Deus e que seja bênção na sua vida. E também comenta aí o que você achar do vídeo, comenta a sugestão de vídeos novos, comenta a sua posição escatológica, se você concorda ou não concorda, beleza? Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro. Como nós vimos, nós finalizamos o quarto ciclo do livro do Apocalipse, a tríade satânica. Nós já vimos as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, nós já vimos os 7 selos do Cordeiro, nós já vimos as 7 trombetas, nós vimos a tríade satânica, né, com o dragão, a besta que sobe do mar, o anticristo e a besta que sobe da terra, o falso profeta, finalizando com o julgamento, a vinda de Jesus. E agora nós iniciamos um novo ciclo, as 7 taças da ira de Deus. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós meditarmos e, como sempre, lermos e comentarmos o texto bíblico. Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 1. Os 7 flagelos. Nós vamos ler o capítulo 15 e o capítulo 16, que são poucos versículos, são capítulos bem curtos. E novamente é sempre importante afirmar a posição que nós defendemos, a leitura como nós lemos o Apocalipse, né? Entendendo que se trata de uma literatura apocalíptica, não uma sequência cronológica. Então existem ciclos, né? Ciclos que vão desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. E agora nós vamos ver especificamente o período da grande tribulação, esse período onde se intensifica o juízo de Deus sobre os ímpios, né? E nós vamos ver que a igreja ela permanece durante esse tempo da grande tribulação e ela só é recolhida no momento da vinda de Jesus, onde o mundo será destruído. Amém? Abra sua Bíblia então aí, Apocalipse capítulo 15, os 7 flagelos. Diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo seus 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Nós já vimos no capítulo passado que o lagar de Deus ele já foi pisado em Apocalipse capítulo 14 com a ceifa, o momento da vinda de Jesus. Mas agora nós vamos ver relatadamente como acontece o período final, o período que antecede a vinda de Jesus, o momento da destruição da besta. Nós vamos ver isso se reflete muito no final de cada ciclo, né, do livro do Apocalipse, principalmente Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 20, né? A gente viu Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 11, né, com a 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 6 com o 6º selo e por aí vai. E agora João vai ver a descrição desses 7 flagelos. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro e tendo harpas de Deus. Então novamente nós vemos esse mar de vidro que aparece lá no livro do Êxodo, que aparece no livro de Ezequiel, que aparece também em Apocalipse capítulo 4, né, com a vista daquele que estava sentado no trono, esse pavimento que separa o mundo espiritual do mundo terreno, e junto a esse mar de vidro, aqueles que venceram a besta, aqueles que venceram a sua imagem e o número do seu nome, e eles estavam em pé, né, diante de Deus, tendo harpas de Deus nas mãos. E olha que interessante, irmãos, eles no verso 3, eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, quem são estes? Estes são os 144 mil que a Bíblia já relatou lá em Apocalipse 7, em Apocalipse 14. São esses que entoam o cântico de Moisés, esse cântico que aparece lá em Êxodo capítulo 15, quando o povo de Moisés atravessa o mar do Egito, né? O mar vermelho, saindo do Egito, quando Deus liberta o povo com mão forte, braço estendido, e Moisés louva o Senhor, glorifica o Senhor. Então esse é o povo da antiga aliança. Esses são aqueles que venceram, aqueles que são caracterizados como esses 144 mil, como o povo da antiga aliança de Deus. E aqueles que entoam o cântico do Cordeiro são aqueles que são o povo da nova aliança, são os mártires, que aparece lá em Apocalipse capítulo 6, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, que tiveram as suas vidas ceifadas por causa da palavra de Deus, que foram perseguidos. Irmãos, lá em João 15, 20, Jesus Cristo fala que o servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, com certeza perseguiriam também a nós. Então nós vemos que desde a vinda de Jesus Cristo até os dias de hoje, a igreja continua sendo perseguida. Durante o período da igreja perseguida, durante o período da igreja apostólica, durante o período da igreja imperial, da igreja medieval, da igreja reformada, da igreja contemporânea, até os dias de hoje, nós vemos que ainda existem irmãos que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. E é mais ou menos sobre isso que nós falamos. Durante todo esse período existem pessoas que derramam a sua vida. E esses são aqueles que estão diante de Deus, que estão diante do mar de vidro, e eles estão louvando a Deus, porque eles sabem que chegará o dia, como é dito no verso 4, que todas as nações virão e adorarão diante de ti, todos se prostrarão diante do Senhor. Se cumpre então o que o apóstolo Paulo, como um cântico, fala lá em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia em que todos contemplarão Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as ovelhas dos bodes, e nós entraremos no reino bendito de nosso Pai. E os ímpios serão lançados no lago de fogo, onde serão lançados também a besta, o falso profeta e o dragão, o acusador. Deus, agora nesse momento, após entoado o cântico, desse povo, esse povo que está no céu, desses que já foram mortos, dos patriarcas, todo o povo de Deus, da antiga aliança como da nova aliança, agora nós vemos os flagelos de Deus caindo sobre a terra. E note, irmãos, que a igreja permanece nesse momento, a igreja ela ainda vai estar aqui, assim como as pragas ali no Egito caíam sobre o Egito. O povo de Deus que estava ali na região de Gósen, no Egito, era protegido pela mão do Senhor. Da mesma forma, como é prometido lá em Apocalipse 3:10, nós seremos guardados da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Existe um refrigério do Senhor durante esse período. Nós seremos perseguidos sim pelo anticristo, pelo falso profeta, por todos esses que são denominados como Babilônia, mas nós seremos protegidos pelo Senhor diante da ira que será derramada sobre a terra durante o tempo do fim. O verso 5 diz o seguinte: depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Note que muito semelhante com o final do ciclo, né, de Apocalipse capítulo 11, depois da vinda de Jesus, se abre o santuário do céu e eles veem a arca da aliança, a arca do concerto. Então, a gente sabe que todo aquele tabernáculo que foi dado para Moisés lá no livro do Êxodo, ele era um tabernáculo, conforme o escritor aos Hebreus, se assemelhava, refletia o tabernáculo que há no céu, há um tabernáculo no céu. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente,
e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, o que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, nesse momento, um dos querubins, né, que a gente já viu que os 4 seres viventes são aqueles serafins que aparecem em Isaías capítulo 6, são os 4 seres viventes do livro de Ezequiel também. Esses que estão diante do Senhor e adoram o Senhor constantemente, eles agora entregam essas 7 taças a esses 7 anjos, cheias da ira de Deus. E agora a nuvem do Senhor, assim como lá no final do livro do Êxodo, no capítulo 40, ele enche o tabernáculo. A presença de Deus é manifesta, porque esse é o momento em que Deus vai julgar as nações. Esse é o momento de derramar a sua ira sobre os ímpios. E o capítulo 16 vai dar sequência ao derramamento dos 7 flagelos. Ouvi, Apocalipse 16, verso 1, o primeiro flagelo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Meus irmãos, muito semelhante à primeira trombeta, onde, quando é tocada a primeira trombeta, a terra é queimada, né? É atingida a terça parte da terra, representando também os homens, e agora aqueles que são adoradores da besta, aqueles, como a gente já viu quando estudamos o capítulo 3 de Apocalipse, aqueles que adoram o mundo, o império maligno desse mundo, que não tem o selo de Deus sobre a testa, né? Aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não tiveram um encontro com o Senhor, aqueles que servem o maligno, que ainda estão sobre o domínio do império das trevas, são atingidos por essas úlceras. E o texto é muito enfático. Aos homens portadores da marca da besta e da sua imagem, né, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O povo de Deus continua sendo preservado durante esse período. Então, esse é o momento que a terra vai ver o poder de Deus. E a gente vai vendo isso ao longo da história, né? Através de pragas, através de epidemias, através de fomes, a terra sendo assolada. E mesmo assim, nós vamos notar que o homem, ele não se arrepende. O segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Interessante, né, irmãos? Lá na segunda trombeta, cai uma montanha sobre o mar, e a terça parte dos mares se transforma em sangue, né? E a terça parte dos animais marinhos morrem. Isso é muito semelhante, a gente vê gradativamente a terra sofrendo as pragas de Deus. Deus envia essas pragas para que o homem se arrependa, para que o homem se converta do seu mau caminho e viva, mas mesmo assim o homem continua endurecido no seu coração. Jesus, quando começa o seu ministério, lá em Marcos capítulo 1, ele diz: o reino de Deus está próximo, o tempo é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. E mesmo assim, até os dias de hoje, as pessoas ainda não creem no Evangelho e não se convertem para serem salvos, para serem libertos do mal. E essas pessoas que adoram a besta, essas pessoas que já possuem a marca, como nós vimos, a marca, ela não é específica só para o tempo do fim, mas durante todo esse período, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, todos aqueles que não nascem de novo já são marcados na testa ou na sua mão direita, no seu modo de pensar e no seu modo de agir. Eles adoram a besta, adoram a imagem do seu nome. Então, agora, não uma terça parte, mas todo o mar, todo os oceanos são atingidos e se transformam em sangue, né? Muito semelhante a uma das pragas que ocorre ali no Egito, no livro do Êxodo. O terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi os anjos das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas,
também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, note que não é algo mal que vem da parte do Senhor para homens bons, mas porque os homens são maus, eles sofrem e colhem aquilo que plantaram. E muito semelhante também à terceira trombeta, quando cai uma estrela do céu chamada absinto e as águas se transformam amargas. Agora as águas se transformam como sangue. E note que até mesmo o Dr. Rodrigo Silva, ele fala isso em uma de suas entrevistas, a água como se fosse sangue de morto. A gente entende isso como se fosse a água já totalmente poluída, porque no fim dos tempos toda a terra vai estar devastada por causa da maldade do homem, da poluição, dos maus tratos do homem com a natureza, da falta de mordomia. O Senhor nos criou para que nós dominássemos sobre os seres vivos, sobre a criação, e nós, pelo contrário, não temos cumprido esse papel de mordomo, e a terra vai sofrendo esses flagelos que Deus vai derramando mais intensamente durante o período do fim, o período que antecede a vinda de Jesus, a grande tribulação. E todos aqueles que derramaram o sangue, todos aqueles, a antiga Roma, né, que a Bíblia vai trabalhar muito com Roma aqui, principalmente porque é o período em que o apóstolo João estava vivendo. Roma, no caso, Roma é representada, a gente vai ver depois no próximo ciclo, como a grande meretriz, a grande prostituta, a Babilônia. Esses que perseguiam os cristãos, que matavam os cristãos, onde eles eram lançados aos leões, onde eles eram queimados como tochas na cidade de Roma, são esses que sofrerão dano. Tanto esses que perseguirão também os cristãos no período que antecede a vinda de Jesus, essa grande perseguição. E agora eles recebem aquilo que é justo. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Irmãos, eu moro aqui no Mato Grosso e o calor que a gente está vivendo aqui está muito forte, mas é normal, é acostumado, né? Mas a gente já vê lá no Canadá pessoas que estão sendo mortas por causa do intenso calor, né? E como será daqui a 50, 100 anos, se ainda existir isso? Ou como será daqui a um ano, a gente não sabe. Como será esse calor que cada vez mais é intensificado. E note que mesmo assim, mesmo o calor queimando os homens, eles continuam blasfemando, eles não se arrependem, eles não se voltam ao Senhor para reconhecerem o seu pecado, reconhecerem a sua miséria, saberem que estão condenados, que só há um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida, para que a gente se aparte do mal. Mas mesmo assim, esses homens não se arrependem. Isso mostra a dureza do coração que está no pecado. Aqueles que estão mortos, como nós já estivemos um dia, mortos em delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, inclinado para os pensamentos da nossa carne. E por natureza, inimigos de Deus, né? Mas agora nós fomos feitos amigos por meio do sangue de Jesus. O quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Note que é gradativo, como se as trevas atingissem, né? A gente vê que lá na quinta trombeta o sol se escurece, assim como no sexto selo. Agora trevas tomam conta do reino da besta, o reino da besta começa a ruir, o reino da besta começa a ser destruído. E quando Jesus se manifestar, a Bíblia fala que ele destruirá o iníquo com o sopro da sua boca, assim como a gente vai ver também no final de Apocalipse capítulo 19. Esse é o momento onde está chegando a vinda de Jesus Cristo, né? E mesmo assim os homens ainda continuam blasfemando o Deus do céu e não se arrependem das suas más obras, não se arrependem dos seus maus comportamentos, do seu modo de vida, do seu modo de pensar e do seu modo de agir. Isso que é o verdadeiro arrependimento, irmãos, que só pode vir através de Jesus Cristo,
a metanoia, a mudança de mente, quando nós nos despojamos desse velho homem, dessa velha natureza, e nos revestimos do novo homem, para sermos conforme a imagem de Deus. Nós fomos criados conforme a sua imagem, né, conforme a sua semelhança, para que a gente se relacionasse com Deus, para que a gente fosse conformado à imagem de Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro homem, o homem representado sem nenhuma mácula, aquele que se relacionava com o Pai. E Deus quer que nós nos despojemos dessa velha natureza para que a gente seja a semelhança de Jesus, para que a gente tenha um relacionamento íntimo com o Pai, até que na vinda de Jesus nós seremos transformados e não teremos mais essa natureza pecaminosa. O sexto flagelo: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Note, irmãos, esse rio Eufrates, que é apontado para a região do Oriente, os inimigos do povo de Deus sempre vieram dessa região, da região do Oriente, né? Por exemplo, a Babilônia, né? No ano 587 a.C., com o Império Babilônico, eles vieram do Oriente. O Império Assírio, com o exílio assírico, no ano 722 a.C., vieram dessa região do Oriente. O Império Medo-Persa, os Seleucidas, todos os inimigos do povo de Deus, né, que perseguiram o povo de Deus. Da mesma forma, aqui representa uma perseguição mais intensa do povo de Deus durante o tempo do fim, porque eles vão se reunir. Note: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Note, meus irmãos, o império das trevas agora, esses espíritos malignos, que nós sabemos que a nossa luta, na verdade, o anticristo e o falso profeta serão homens, né? Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra esses espíritos malignos, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. É por isso que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E note que agora eles vão se ajuntar para essa grande peleja, que no verso 16 vai falar que é o Armagedon. É a mesma peleja que eu vou ler o texto primeiro. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Meus irmãos, note algo muito interessante. Essa batalha do povo de Deus. Então, todos os inimigos de Deus ao longo da história têm se oposto contra Cristo, vivendo em função da besta, vivendo em função desse império maligno, desse império das trevas que reina até hoje, né? Mas Cristo já reina sobre eles e um dia vai destruir por completo, quando Jesus Cristo se manifestar. E porque esse é o verso 15 é um dos sinais mais importantes para a gente ver que Jesus Cristo ainda não voltou, que a igreja ainda está presente. Ele vem como um ladrão, né? Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que nós não estamos em trevas para que esse dia nos apanhe de surpresa, quando Jesus Cristo vier como ladrão. E quando Jesus Cristo vier, vai ser conforme 1 Tessalonicenses 4,16. É a vinda de Jesus, o momento do arrebatamento da sua igreja, né? Do verso 15 até o verso 18. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor dos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. O mesmo lá de Mateus capítulo 24, verso 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, vendo o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta,
os quais reunirão seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Esse é o momento do arrebatamento da igreja, esse é o momento da vinda de Jesus sobre as nuvens, conforme também Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassar. Conforme 2 Tessalonicenses também, capítulo 1, quando Jesus Cristo se manifestar com labaredas de fogo, tomando vingança contra aqueles que não acolheram a mensagem do Evangelho, né? E o momento de recompensar os seus santos. Esse é o momento da vinda de Jesus, uma vinda única, uma vinda visível para a sua igreja, e uma vinda também para julgar os ímpios. É por isso que bem-aventurado aquele que vigia e não anda nu, né? Que guarda as suas vestes, aqueles que são revestidos com vestes de justiça. E que vestes são essas? Essas vestes são a justiça de Cristo. Por isso que nós devemos sempre orar para que Deus nos revista da justiça de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, porque por nossos próprios atos de justiça, nós não poderemos nos considerar justos diante de Deus e seremos condenados. Mas se a nossa fé está totalmente, exclusivamente no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, na cruz do Calvário por nós, nós podemos descansar, porque Ele é justo e justificador daqueles que creem no seu nome, daqueles que creem no seu sacrifício. Por isso que nós podemos ter paz com Deus, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então, o último flagelo, e você vai ver que isso representa praticamente todo o final de ciclo, conforme Apocalipse capítulo 6, no sexto selo, Apocalipse capítulo 11, né, na sétima trombeta, e agora também o sétimo flagelo. E só lembrando, irmãos, que nós vamos ver sempre essa batalha do Armagedon, essa batalha de Gog e Magog, que Ezequiel também vai citar, a batalha que você vai ver em Apocalipse 19, a batalha de Satanás que vai reunir também ali no fim, em Apocalipse capítulo 20, eles se referem sempre a esse mesmo período, o período onde o povo estará vivendo essa época de apostasia, quando for revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e eles estarão se opondo a Deus, se opondo ao povo de Deus, né? Se opondo à sua palavra, se opondo ao Evangelho. E é um momento, esse sentido de batalha é uma palavra simbólica, né? Que representa essa oposição contra o povo de Deus, contra Deus, e até mesmo uma perseguição literal, mas é um momento onde Jesus Cristo se levantará para livrar, né, o povo de Deus, conforme Daniel capítulo 12, verso 1, conforme diversos textos de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 também. Amém? Então, verso 17, Apocalipse 16, o sétimo flagelo. Derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Nós vamos ver, irmãos, que essa ira, principalmente sobre a Babilônia, que vai ser descrita como uma grande prostituta aqui em Apocalipse 17 e 18, a sua ira, que vai ser derramada sobre ela, vai ser lá em Apocalipse 19, em Apocalipse 20. A gente viu isso quando Deus, Jesus Cristo, vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso em Apocalipse capítulo 14, em Apocalipse capítulo 11, onde ocorre esse mesmo sinal. Note, eu vou abrir aqui para a gente ler, se não descreve o mesmo evento, só que com palavras diferentes. É por isso que esses ciclos vão desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Por isso que Jesus fala em Apocalipse 1, escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer, desde a primeira vinda até a segunda vinda. E a gente tem notado isso durante todo o estudo no nosso livro, né? Apocalipse 11, a sétima trombeta. Abriu-se, perdão, irmãos, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada, conforme a gente viu aqui em Apocalipse capítulo 16.
Note Apocalipse capítulo 6, na abertura do 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como o pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Irmãos, exatamente como a gente viu aqui no momento que a gente leu a abertura do 7º flagelo. Então, amém? A gente já terminou aqui a leitura dos 2 capítulos desse ciclo. A gente viu aí desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, e especificamente aqui nos 7 selos, a representação do povo de Deus e a representação daqueles que serão guardados durante esse momento de ira, e esse momento que é intensificada a ira de Deus antes da segunda vinda de Jesus. Tá certo? Deixa o seu curtir aí, como eu falei já no começo do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta o que você achou desse vídeo, e não se esqueça de estudar as escrituras, né, de procurar conhecer a Bíblia, porque bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que Deus continue te abençoando, no nome santo de Jesus. Amém? Tchau!